Olá, Cupcakes, casa, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no canal pra reagir histórias de terror. Então, bora lá. Gente, a próxima que eu vou reagir é essa. Eu disse aqui, posso contar a minha história? Pessoal, o próximo é da história nu. Eu nunca vi mais, tá de dia ainda, então posso ver as histórias, né? Beijo, um salve pra você, Manu. Então bora que tá lendo a história dela. Oi, minha história é bem assim. Eu estava jogando Torf Hell. Minha irmã estava procurando um servidor. Ela achou um com gêmeas. Assim que ela viu, ela entrou na hora. Bom, mas ela tinha entrado no servidor onde eu estava. Então, ela já foi vendo se as gêmeas eram bem iguais mesmo. Assim que ela viu, eu também fui. Só que no meu celular não tinha nenhuma gêmeas. Assim, nós rapidamente saímos do servidor de medo. Bom, mas aí ficou aparecendo, entre aspas, novo amigo, com o nome delas, mas eu não lembro como era. A gente reiniciou o celular. Depois de alguns dias, fomos num jogo de dança e encontramos as gêmeas, com o mesmo nome delas, só que com roupa de iniciante. Depois disso, saímos do servidor e nunca mais entramos em um server de gêmeas. Então foi isso, hashtag mandar salve Bi. Então, um salve pra você, Rei Manu. A Julie Figueiredo contou bem assim pra gente. Minha história. Eu estava fazendo uma festa do pijama com minhas amigas na minha casa. Meus pais já estavam dormindo. Era uma 00:30. A gente estava com fome, então fomos para a cozinha. Estávamos descendo as escadas quando ouvimos um barulho na cozinha. Então, na mesma hora, o alarme de casa tinha disparado. Então, saímos correndo para o meu quarto. Tinha alguém tentando entrar no quarto. Depois de um tempo, ouvimos uma correria do lado de fora de casa. Abrimos a cortina para ver o que era e tinha um vulto preto passando lá fora. A gente tomou um susto e tentamos dormir de manhã. Saímos de casa e vimos do lado de fora um vaso de flor fora do lugar. Bom, essa foi a minha história. Ok, essa história foi bem, bem apetitosa, bem aterrorizante, então eu tremi um pouco a gente lendo essa história e vocês. A próxima história aqui, pessoal, é da Mariana Gomes e ela contou bem assim pra gente. Minha história. Bom, um dia eu estava indo dormir, como sempre. Porém, eu vi um barulho vindo da janela, mas eu relevei. Depois de alguns minutos, eu vi uma risada bem estranha, como se fosse risada de criança. Aí quando era 00:30, mais ou menos, eu estava lendo histórias em quadrinhos, quando do nada minha mãe chega no meu quarto dizendo que estava ouvindo uns arranhões, mas ela não conseguia ver de onde vinha. Meu pai foi lá e disse que não tinha nada, e eu fiquei com muito medo. Observação: há uns 11 anos atrás, meus pais tinham ouvido alguém passar muito rápido atrás da janela, mas não conseguiram ver quem era. Então, essa foi a história aqui da Mariana Gomes. A próxima história aqui, pessoal, é da Alexia e ela contou bem assim pra gente. Minha história. Bem, eu estava no banheiro fazendo minhas necessidades e estava sozinha em casa. Tava tudo aberto. Meus pais estavam trabalhando. Observação, tenho 13 anos. Daí eu estava escutando uns barulhos na porta do fundo abrindo. Mas daí, a porta da cozinha, eu escutei um barulho de chave. Daí corri me limpar e fui correndo pro meu quarto trancar a porta. Depois, eu escutei barulhos de gavetas e uma voz assim: eu vou te achar. Tava morrendo de medo. Liguei pro meu pai vir e ele veio. Falou que não tinha ninguém. Eu pensei: meu Deus, eu ouvi um espírito. Meu pai passou a ficar em casa sábado e domingo para me proteger. Foi isso, me escolhe por favor. Pra quem não sabe, essa é a fase mais rara do Torf Hell. Sim, enquanto eu estava gravando a gameplay do vídeo, eu achei a bendita da fase, pessoal. Então eu pretendo estar fazendo um vídeo só dessa fase, beleza? Mas é isso, então bora aqui pra próxima história. A próxima história aqui, pessoal, é das Irmãs Smith e elas contaram bem assim pra gente. Eu estava em casa em um dia normal, então de repente chega um carro na porta de casa. Então fui ver quem era. Percebi que era apenas um tio meu com minha prima. Depois de um tempo, eles nos perguntaram se queríamos dormir na casa deles. Então, na hora falamos que sim, mas esse é apenas o começo. Depois que chegamos lá, começamos a brincar. E depois jantamos e fomos dormir.
Na hora que fomos dormir, minha mãe estava conversando com minha tia. Depois, mais ou menos de 1 hora, minha mãe foi dormir também. Mas antes, ela tinha falado que tinha a sensação de que alguém estava nos observando pela janela. Então, como minha prima é pequena, ela tinha muitas bonecas, mas tinha uma que não era normal. Minha mãe acordou com alguém falando. Quando ela foi ouvir quem era a boneca, às 3h22 da manhã, falando sozinha. Então ela me acordou, e a boneca, alguns minutos depois, parou de falar e conseguimos voltar a dormir. De manhã, eu e minha mãe fomos ver onde a boneca estava, e ela estava no último andar da estante da minha prima. História real aconteceu. Então, um beijo e um salve pra você, Mitty. A próxima história aqui, pessoal, é da Sakuris Offline, e ela comentou bem assim com a gente. Oi. Então, essa minha história aconteceu recentemente. Eu estava madrugando com meus amigos, até que escutei a TV da sala ligar sozinha. Observação, só tinha eu acordada. Tá, eu desliguei e voltei a jogar. De repente, eu começo a escutar passos no meu quarto. Eu liguei a lanterna do meu celular e não tinha nada, e ninguém. Não olhei debaixo da cama porque minha cama é box. Aí eu fui dormir. Dei tchau para os meus amigos. No dia seguinte, eu estava madrugando, só que dessa vez já era 3h56 da madrugada. A TV do meu quarto ligou sozinha novamente, só que ela está estragada desde ano retrasado. Eu que estava em uma videochamada com o meu amigo, falei o que aconteceu. Ele falou para eu ir no quarto da minha mãe, mas ela não estava em casa. E deixei a videochamada ligada e fiquei conversando até eu pegar no sono. No dia seguinte, tinha uma marca de sangue na televisão da sala e do meu quarto dizendo: "Vou pegar você". Então foi isso, tomara que me escolha. Gente do céu, que história foi essa? Cara, meu Deus, que medo! A próxima história aqui, pessoal, bem curtinha, é aqui da Bad Girl Gacha, e ela contou bem assim pra gente. Minha história real, sério. Eu estava indo ao banheiro, aí depois de usar, eu fui dar uma olhada no quarto do meu irmão mais velho, que era perto do banheiro. Eu vi uma pessoa fazendo algo, fui me aproximar do treco e ele simplesmente ficou encarando os meus olhos. Eu saí de lá correndo e fui para o quarto do meu pai e da minha mãe. Esperei lá e depois saí com a janela aberta e ela estava Misericórdia, cara. fechada quando fui lá. Ok, nós temos que concordar em uma única coisa, que essas duas fotos que eu coloquei são realmente bem aterrorizantes, pessoal, dão muito medo, que no caso, a primeira coisa que eu olhei essa história, assim que eu imaginei, foram essas duas fotos. No caso, a primeira foto falam, né, e no caso é uma lenda, que é o Jeff the Killer. Eu realmente tenho muito medo, pessoal, dessas duas fotos, mas então, bora aqui pra próxima história. A próxima história aqui, pessoal, da La Pro Games, e ela comentou bem assim com a gente. Minha história, pelo menos acho que foi assustadora. Eu e meu primo estávamos brincando de esconde-esconde na casa da minha avó. Aí eu fui me esconder. Eu me escondi num quarto de visitas. Eu me escondi do lado da cama, só que na hora que eu estava lá, eu escutei um barulho me chamando. Essa voz era igual à da minha prima, mas ela tinha viajado. A voz me chamou 3 vezes. Eu saí do quarto para ver se outra pessoa estava me chamando. Perguntei para todo mundo, mas ninguém tinha me chamado. Eu chamei meu primo para ele ir no quarto comigo e a voz me chamou de novo. Eu comecei a gritar assim: "O que você quer de mim?" Aí a voz parou de me chamar. Até hoje eu tenho pavor daquele quarto. Isso aconteceu em 2018 ou foi em 2019? Se me escolher, manda salve. Então, um beijo e um salve pra você, lá pro Games. A próxima história aqui, pessoal, é da Mila Vieira. Ela contou bem assim pra gente. Bom, eu estava na casa do meu tio. Eu ia dormir lá. Eu estava junto com a minha prima. Aí a gente foi no quarto do meu tio e a gente viu uma mulher sentada em cima do guarda-roupa. Ela estava de branco e com a boca cortada, falando: "Você quer ser igual a mim?" Eu me caguei de medo e paralisei. Aí quando estava na hora de eu ir na casa da minha prima dormir, vimos essa mulher de novo na nossa cama. Eu até hoje me pergunto se foi um sonho ou se foi real. Essa história dessa menina me lembrou muito uma lenda japonesa que eu acho que a maioria aí dos gachatubers vão estar entendendo qual lenda que eu vou estar falando, que é da lenda da Kushizaki Onna. Eu até fiz um texto sobre ela na escola, pessoal, foi bem legal. E bom, essa lenda assim dá realmente muito medo e eu vou estar explicando como basicamente é essa lenda. Kushizaki Onna, em português, mulher de boca cortada.
é uma personagem de folclore de terror japonês. A imagem mais comum é de uma mulher muito bonita, com a região da boca coberta por uma máscara. É alta, de longos cabelos pretos e um casaco longo, geralmente armada com uma tesoura. A máscara esconde um grande corte que aumenta o tamanho ela já dá de Meu ver que Deus, assim, é uma gente. lenda bem sinistra. Mas enfim, a lenda dela consiste bem assim. Ela era uma mulher muito bonita e praticamente assim, todos os homens gostavam dela. Enfim, um dia o marido dela teve que ir pro exército e enquanto ele estava fora, ela estava traindo o próprio marido. Sim, ela estava traindo ele. E bom, quando ele voltou de lá, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Então ele foi lá, pegou uma tesoura e cortou a boca dela de orelha a orelha, falando: "Quem vai te achar bonita agora?" Então, basicamente, é isso a história da Kushizaki Onna. E aí, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Vocês estavam realmente pedindo muito. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Misericórdia, gente. Que medo, cara. Aquela... Mano. Velho, eu vou ficar sonhando de noite, cara. Eu não vou conseguir dormir mais. Gente, quando eu vejo história de terror, eu fico assombrada de noite. Vocês ficam também, né? Ah, pois eu fico. Então, não vejam história de terror de noite. Porque está de noite, gente. Tá ficando de noite já. Meu Deus, galera. Dá vontade nem de dormir. Dá vontade de ficar a noite toda assistindo. Gente, meus irmãos ficam até de noite assistindo televisão, gente. E meu primo fica dormindo. Ele dorme. Ele assiste um filme e vai dormir. Eu não, fico até às noite horas, todo mundo vai dormir, eu fico lá no sofá sozinha. Aí, gente, eu escuto às vezes um barulho lá na cozinha, eu acendo o flash e não acontece nada. E, gente, olha o que eu ouvi. A voz, gente, tava ouvindo do corredor. Eu disse assim, quem é que está aí? Me responda. Eu vou te matar. E eu fiquei muito com medo, gente. Eu fico muito assombrada, gente. Gente, não vejam histórias de terror de noite. Por favor, misericórdia.